A nossa televisão. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Encerra-se hoje a primeira fase do debate do orçamento que o Governo aqui trouxe, o último desta legislatura e o último destas esquerdas unidas. É um orçamento de aparências, de enganos e de ilusões, onde quase nada é aquilo que parece. Numa palavra, este orçamento é um logro. Está repleto de medidas maquinadas para parecerem agradáveis, mas que depois nunca são bem aquilo que querem parecer. É um orçamento opaco, sobre o qual o Primeiro-Ministro prefere estrategicamente calar-se, fingir que não é nada consigo e não debater. É um orçamento oculto, em que, vendo bem e olhando com atenção para as entrelinhas, nada é o que parece, nada é bem assim. Vamos ver alguns exemplos daquilo que parece, mas depois não é bem assim. Começa por parecer que os impostos não vão aumentar, mas depois não é bem assim. A carga fiscal vai atingir em 2018 o valor mais alto de sempre, um novo recorde, depois do já atingido em 2017. Em 2019, o Governo terminará a legislatura a cobrar mais 7 mil milhões de euros de impostos aos portugueses do que no início desta legislatura. É este o balanço da vossa governação. Parece que o Governo vai finalmente eliminar a sobretaxa do gasóleo e da gasolina, mas depois, lá está, não é bem assim. Na verdade, com a providencial taxa do carbono que ontem aqui foi omitida, o gasóleo vai não só ficar com a taxa de mais de 6 cêntimos por litro, como ainda vai aumentar mais 1 cêntimo por litro, ao passo que a gasolina apenas vai baixar 2 cêntimos por litro. É por isso mesmo que os impostos indiretos vão continuar a aumentar e o Governo prevê que os portugueses paguem mais 211 milhões de euros só com o imposto sobre gasóleo e a gasolina no ano que vem. O mesmo Ministro das Finanças que vem aqui anunciar a baixa da gasolina é o mesmo que habilidosamente não fala da taxa do carbono e do aumento do gasóleo. Aliás, é bom lembrar que também parecia em 2016 e era prometido e jurado que este aumento do gasóleo e da gasolina seria neutral, mas depois, é claro, não foi bem assim. O aumento veio para ficar e o orçamento prevê cobrar em 2019 mais 1.400 milhões de euros do que fazia em 2015, só em gasóleo e em gasolina. São as medidas que ficam sempre de fora das contas oportunistas de devolução de rendimentos que agradam à geringonça e às esquerdas unidas. Parecia também que eram estabelecidas regras mais benéficas para as reformas em longas carreiras contributivas, a regra dos 60-40, mas depois já vimos que não é bem assim. Que justiça há numa medida que propõe que quem começou a trabalhar aos 20 anos possa reformar-se sem penalização aos 60 anos, ao passo que quem começou a trabalhar aos 21 anos tem que trabalhar mais 5 anos e meio até obter o mesmo direito. Parece que o IVA da eletricidade vai baixar, mas depois não é bem assim. A maior parte das famílias não vai ser sequer abrangida pela medida e estamos apenas a falar do IVA do aluguer dos contadores e não do IVA da luz. Parece que a economia cresce, mas depois não é bem assim. Pelo segundo ano consecutivo, em 2019, a economia portuguesa vai novamente desacelerar, vai crescer menos do que no ano anterior. A maioria dos países da Europa cresce bem acima de Portugal e o balanço da legislatura é de perda de produtividade. Nas empresas, parece que o PEC ia ser eliminado, mas depois não é bem assim. O PEC vai ser substituído por outro mecanismo e as empresas vão ter um aumento efetivo de IRC, aliás, já um dos mais altos da Europa, através do aumento das tributações autónomas. É o mesmo PEC por outra via. A geringonça esquece com muita facilidade que foram as empresas, foi a iniciativa privada que criaram os mais de 300 mil postos de trabalho que tanto apregoam. Parece, e também parecia, que as horas extraordinárias iam pagar menos impostos, mas depois não é bem assim. Na verdade, os trabalhadores que fazem este esforço suplementar vão ter menos retenções na fonte em 2019, mas depois de já terem votado, claro, em 2020 vão receber a conta dos impostos que ficaram por pagar. É um autêntico logro e uma dupla injustiça para estes trabalhadores que fazem um esforço suplementar. Parece que o IRC não ia aumentar, mas depois não é bem assim.
Como as tabelas de IRS não são atualizadas, quem tiver aumentos de acordo com a inflação, sim, vai pagar mais impostos. Parece que as propinas vão baixar, mas depois também não é bem assim. Na realidade, há pelo menos 1.500 alunos que deixarão de receber bolsa e a ação social escolar mantém o mesmo valor que no ano anterior. Parece que o IVA dos espetáculos vai ser reposto nos 6%, mas depois não é bem assim. Há vários espetáculos que ficam de fora, uns em função de local, outros em função de preconceitos. O IVA da cultura, senhoras e senhores deputados, não é um IVA do gosto e deve incluir todas as manifestações culturais, sem dependência do local e incluindo, obviamente, as que são tradicionais em Portugal, como a tauromaquia. A senhora Ministra e os senhores poderão não gostar de tauromaquia, mas esta tradição e os muitos portugueses de cuja vida ela faz parte merecem respeito. Respeito, aliás, que hoje aqui faltou quando se falou do assunto. Não é o vosso gosto que define civilização. Parece que vai haver medidas de apoio dirigidas aos cuidadores informais, mas depois não é bem assim. Não há nenhuma verba, repito, nenhuma, dirigida aos cuidadores informais no orçamento. Parece que o Governo anuncia a construção de novos hospitais, mas depois não é bem assim. São exatamente os mesmos hospitais que já foram anunciados e reanunciados várias vezes e durante vários orçamentos. Parece que o déficit baixa para 0,2% do PIB, mas depois não é bem assim. Na realidade, pelas contas da entidade independente, o TAU, o déficit vai ser de 0,5%. Parece que o Governo achava que o investimento público era essencial, mas depois não é bem assim. Durante esta legislatura, o investimento público registrou valores bem abaixo do que tivemos durante o período de ajustamento e com a Troika cá. O Plano Ferrovia 2020, por exemplo, que o Governo apresenta como grande impulsionador do investimento público, tem uma execução de 2016 a 2018 de apenas 5%. Parece que o Ministro das Finanças se gaba de acertar as suas previsões, mas depois não é bem assim. As suas previsões para a carga fiscal foram sempre ultrapassadas pelos aumentos nos impostos cobrados. Já a economia portuguesa cresceu, infelizmente, sempre bem abaixo das previsões do famoso documento dos sábios. E o investimento público, claro, nunca cumpriu as previsões do orçamento. Parece que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem muitas exigências, mas depois, claro, não é bem assim. Na realidade, nas reformas, como nos professores, ficam satisfeitos com promessas que estão cansados de saber que nunca serão cumpridas e disciplinadamente votarão o orçamento que o Ministro Mário Centeno entender. Poderia até parecer, senhoras e senhores deputados, que o Governo está orgulhoso do seu último orçamento das Esquerdas Unidas, mas depois não é bem assim. O Primeiro-Ministro teve vergonha de o debater aqui e preferiu até agora o silêncio à defesa das suas escolhas. Quem acredita no que faz, Sr. Primeiro-Ministro, não tem medo do contraditório. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o orçamento que hoje aqui debatemos, como aliás esta legislatura, é uma oportunidade perdida para Portugal. Durante mais de 3 anos tivemos uma conjuntura internacional verdadeiramente excepcional. A Europa e o mundo cresceram de forma sistemática, o preço do petróleo esteve historicamente baixo e até há bem pouco tempo a política monetária do BCE originou juros baixos, o que é de vital importância para um país como o nosso, que tem níveis de dívida pública elevados. Mais, e é importante dizê-lo também, as condições internas, a liberdade e a soberania que os portugueses conquistaram ao passar o período de ajustamento e ao deixarmos de ter aqui a Troika, permitiriam também uma grande liberdade que não foi aproveitada. Este era o momento em que Portugal podia ter dado de facto o salto e ter crescido a sério. Ao invés disso, ficamos para trás, com países do ajustamento como a Irlanda, países vizinhos como a Espanha ou países de leste, todos a crescerem bem mais do que nós. Mas este Governo ocupou-se apenas da distribuição, de partir o bolo e nunca de fazer crescer o bolo. Desconfiou sempre das empresas, dos trabalhadores independentes e da iniciativa privada de uma forma geral. Nunca hesitou em hipotecar o futuro para comprar a permanência no poder no presente. E com isso, Portugal perdeu uma oportunidade única de crescimento. Mas, também em relação à credibilidade do Estado no exercício das suas funções exclusivas de soberania e de segurança, esta legislatura foi uma oportunidade perdida.
A tragédia dos incêndios de 2017 e a forma como o Estado falhou no momento em que era mais necessário jamais poderá ser esquecida. O roubo de armas em tanques e o posterior encobrimento do que se passou é completamente inaceitável. A absoluta falta de sentido de Estado com que o Governo tratou de um assunto de defesa e segurança nacionais merece uma censura exemplar. Em matéria de funções de soberania e de segurança, esta legislatura foi o exemplo acabado de tudo o que um Governo não deve ser e não pode fazer. Este último orçamento é o espelho destas oportunidades perdidas. Não responde nem tampouco se preocupa com nada que tenha a ver com o futuro. Para o CDS há uma alternativa de ambição no crescimento económico, de olhos postos no futuro e que não deixa ninguém para trás no presente. Porque sabemos que Portugal merece mais, votamos contra este orçamento.